Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Vamos iniciar mais uma aula de Direito Constitucional e o nosso tema de hoje vem a ser os direitos e garantias fundamentais, o que eu vou chamar de apresentação. O que é isso? A gente vai começar agora a estudar o título 2º da Constituição. Então, se você pegar a Constituição, a sua Constituição, olhar para o índice, a Constituição tem assim, um preâmbulo, aí depois vem o título 1º, que são os princípios fundamentais, e o título 2º, que são os direitos fundamentais. Aí eles vão se dividir em direitos e garantias individuais, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, como a gente vai ver no decorrer da aula. Só que nesse exato minuto a gente não vai tratar de cada espécie deles, a gente vai estudar o nome do título. O título 2º fala em direitos e garantias fundamentais. O que é isso? Então aqui não tem um artigo, a gente não vai estudar do artigo 5º, inciso 1º ao 21, nada disso. A gente aqui vai ver o quê? O que são direitos e garantias fundamentais. Combinado? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos olhar para a terminologia, para a expressão. A expressão direitos e garantias fundamentais ela é meio complicadinha. Por quê? Porque ela encontra no mundo todo uma série de sinônimos. Há dois autores brasileiros que escreveram um livro juntos, que é o Luiz Alberto Davi Araújo e o Vidal Nunes Júnior. O Luiz Alberto e o Vidal Serrano, o que eles falam? Que a expressão acaba sendo usada de maneira sinônima: direitos fundamentais, liberdades humanas, direitos humanos, direitos dos homens, direitos fundamentais, tudo é usado de uma maneira geral. Só que vamos tentar organizar um pouquinho a nossa vida. No direito anglo-saxônico, no direito francês, a gente traz de lá ideias de direitos humanos, direitos do homem, liberdades humanas, vem de lá. Isso acabou sendo influenciado na Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, Declaração Francesa de 1789, Declaração dos Direitos do Povo da Virgínia, que foi feita nos Estados Unidos em 1776, e já por influência da ONU, a ONU vem em 1948, no pós-guerra, faz a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essas cartas, essas declarações de direitos fundamentais, elas acabam influenciando a expressão direitos humanos ou liberdades humanas. No direito alemão, devido à Constituição alemã, fala-se em direitos fundamentais. A Constituição brasileira acabou se filiando à ideia do direito alemão. A gente acaba usando a expressão direitos fundamentais. Como eu tinha dito a vocês, aqui no Brasil a gente acaba não usando direitos humanos, direitos do homem, liberdades humanas. A gente usa isso no dia a dia, mas no texto constitucional não. O texto constitucional brasileiro usa, seguindo o modelo alemão, seguindo o direito alemão, usa a expressão direitos e garantias fundamentais. Então, como eu disse a vocês, é a expressão do título 2º da Constituição, que vai do artigo 5º ao artigo 17. Do artigo 5º até o artigo 17, a gente tem a figura dos direitos e garantias fundamentais, tá bom? É o que a gente vai começar a ver agora. Para a gente poder ver direitos e garantias fundamentais, vamos começar primeiro vendo direitos fundamentais. Você repara que a ideia que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: são duas palavras. Então você tem assim, só aqui, direitos, e a outra palavra fundamentais. Por que isso? Por que a escolha dessa expressão? Quando se fala em direitos, a ideia foi qual? É dar à pessoa a titularidade, uma série de faculdades que vão ser usadas em defesa, normalmente em relação ao Estado. Então, quando você fala em direitos fundamentais, a palavra direitos é escolhida para quê? Para dizer que você, eu, todos nós somos titulares de direitos que vão nos defender perante o Estado. Então, por isso que eu coloco aqui, a palavra direitos confere a ideia de quê? De defesa à pessoa humana,
nós, seres humanos, vamos nos defender perante o quê? Perante o Estado. Assim, esses direitos, alguns deles têm caráter individual, ou como direito à vida, outros direitos são difusos, estão espalhados na sociedade. Há direitos coletivos, direitos sociais, direitos políticos, que a gente vai ver ao longo do nosso estudo. E a palavra direito sempre dá a ideia de seguinte, né? Se eu tenho direito, aquilo vem de algum lugar. O direito sempre emana de algum lugar. No caso dos direitos fundamentais, eles emanam da onde? Da Constituição. Então, quando eu penso em direitos fundamentais, eu vou pensar sempre no texto constitucional. É ela, a Constituição, que vai me abrigar esses direitos que normalmente, ou num primeiro momento, vão dar a mim uma defesa perante quem? O Estado. Direito esse que pode ser individual, que pode ser coletivo, que pode ser social, que pode ser político, como a gente vai ver no decorrer do nosso estudo. E por que a palavra fundamental? Por que essa expressão fundamental? De novo eu me socorro ao Luiz Alberto Davi Araújo e ao Vidal Serrano Nunes Júnior. Eles vêm dizendo o seguinte, olha, por que fundamental? Porque são direitos o quê? Imprescindíveis. Você não pode, são direitos imprescindíveis à condição humana. Para que a pessoa exista de maneira digna, ela tem que ter direitos fundamentais. Direitos são imprescindíveis a ela. Você não pode imaginar o ser humano sem o direito à vida, sem o direito à igualdade, sem o direito à liberdade, sem o direito à saúde. Então são direitos que são imprescindíveis à condição humana. Para que exista um homem e esse homem viva de maneira digna, é preciso que haja direitos fundamentais a ele. Direitos são imprescindíveis a ele. Por isso essa expressão direitos fundamentais. Em primeiro lugar, direitos que normalmente vão estabelecer, dar a nós uma defesa perante quem? O Estado. Em segundo lugar, direitos que são o quê? Imprescindíveis. Por isso a palavra fundamentais. Vamos agora aprofundar um pouco melhor no tema. A gente só viu a expressão. Então, deixando a expressão ao lado, vamos começar a entrar no tema. A gente vai começar primeiro vendo a concepção tradicional de direitos fundamentais. A visão clássica, quando eles surgem, ou seja, lá no início. E aí eu me socorro às lições do Gilmar Ferreira Mendes, ministro supremo, professor titular de Direito Constitucional, que nos traz a ideia de que os direitos fundamentais, na visão clássica, são direitos de defesa. O que ele quer dizer de direitos de defesa? São direitos que nós temos que vão nos proteger em face de quem? Do Estado. Ora, a concepção tradicional dos direitos fundamentais, ela nasce com a ideia da gente acabar com o absolutismo. E para acabar com o absolutismo, o que foi feito? Como a gente viu, limitou o poder do governante. Então, como é que você limita o poder do governante? Só com a separação dos poderes? Não. Protegendo o indivíduo em face de quê? Do Estado. Protegendo o indivíduo em face de uma possível arbitrariedade estatal. Então, para evitar que o Estado venha a ser arbitrário, a gente protege o indivíduo em face desse Estado. Então, por isso que na visão clássica, os direitos fundamentais são direitos de defesa. Direitos esses que dão condições subjetivas, né, proteger o indivíduo, contra quem? A intervenção do poder público. Então, por exemplo, quando a gente fala que dá ao indivíduo o direito à vida, na concepção tradicional, a ideia é qual? É você proteger o indivíduo com o direito à vida e fazer com que o Estado não possa retirar a vida da pessoa. Quando você diz, na concepção clássica, que o indivíduo tem direito à manifestação do pensamento, significa dizer que o Estado não pode o quê? Proibi-lo de manifestar o pensamento. Quando você diz na visão clássica que o indivíduo tem o direito à manifestação, significa dizer que o Estado não pode proibir isso. Então a ideia na concepção tradicional é proteger o indivíduo em face de quem? Do Estado.
Ainda na concepção tradicional, eu pego um outro autor, que é o Paulo Bonavides, que traz a mesma ideia que eu marquei aqui. Que diz, os direitos fundamentais são direitos que possuem face do Estado. Então a ideia é essa, é um direito que o indivíduo tem, na visão tradicional, em face de quem? Do Estado. Portanto, na origem, na primeira passada dos direitos fundamentais, são direitos o quê? Previstos na Constituição, exercidos pela pessoa em face de quem? Do Estado. Então, a pessoa tem o direito e quem tem o dever de respeitar esse direito é quem? O Estado. Então, o Estado tem o dever da proteção a esse direito. Combinado? Joia? Atualmente, os direitos fundamentais têm uma visão um pouquinho mais ampla. Primeiro, ele mantém a ideia de serem direitos de defesa, de proteger o indivíduo em face de quem? Do Estado. Só que atualmente, os direitos fundamentais, eles também geram obrigações por parte do Estado. Então, repara bem. Vamos ver na concepção clássica. O indivíduo tem direito à manifestação do pensamento. Então, ele pode manifestar o pensamento, isso é um direito que eu tenho, e o Estado não pode o quê? Me proibir disso. Então, é um direito que eu tenho em defesa do Estado. E o papel do Estado é o quê? É não intervir na minha manifestação do pensamento, é garantir a minha manifestação do pensamento. Joia? Quando você fala em gerar obrigações, é que a gente está no segundo passo. Os direitos fundamentais não geram apenas uma abstenção estatal. Os direitos fundamentais também geram uma ação estatal. É o que você tem no caso do direito à saúde. Repara que o direito à saúde gera o quê? Obrigação no Estado. Se eu tenho o direito à saúde, o Estado tem obrigação de quê? De prestar essa saúde a mim. Então eu tenho o direito à saúde e o Estado tem o dever de quê? De prestar essa saúde para mim. Combinado? Olha a obrigação de prestar a saúde. Direito à educação é a mesma coisa. O Estado tem que prestar a educação. Portanto, são direitos que geram obrigações para o Estado. E a terceira concepção atual dos direitos fundamentais é que eles valem também para as relações privadas. Os direitos fundamentais na atualidade não são apenas direitos de defesa em face do Estado. Muitas vezes são direitos também oponíveis em face de quem? Do particular. Então vamos aprofundar isso aí. Para a gente aprofundar isso aí, vamos ver primeiro a ideia do Alexis, que traz a ideia de quê? De que os direitos fundamentais atualmente eles são de dois tipos. Eles têm direitos de defesa, né? Ou seja, eu tenho o direito, o Estado tem o quê? O dever de abster. Então o Estado vai ter uma abstenção, ele tem que garantir esse meu direito. Só que tem direitos a prestações. Ou seja, eu tenho direito de agir, eu tenho direito a tal coisa, mas o Estado tem um dever de quê? Não de se abster, mas sim de agir. Então, isso a gente chama de prestações que o Estado tem que fazer, que é o caso da educação e da saúde. Então, na atualidade, os direitos fundamentais são direitos de defesa, mas também direitos que geram o quê? Obrigações ao Estado. Combinado? Ou seja, prestações ao Estado. E ainda hoje, na concepção moderna, os direitos fundamentais também valem nas relações o quê? Privadas. Então ele não vale só nas relações entre o indivíduo e o Estado, mas também vale nas relações privadas. Aqui eu fui buscar uma decisão do Supremo, né? Você tem ela na íntegra aí, quando você baixar o material, você pode até entrar no site do Supremo e ver a decisão na íntegra, mas aqui eu vou só pegar o mote que me interessa. É um recurso extraordinário, relator ministro Gilmar Mendes, é uma decisão de 2005 e que deixa claro
que as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o Estado e o cidadão, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Ou seja, também vale para as relações o quê? Privadas. Então, os direitos fundamentais na visão contemporânea não está só na ideia de ser um direito de defesa em face do Estado, mas também ser um direito para as relações privadas. Repara bem esse exemplo aqui. Vamos pegar um artigo da Constituição para a gente poder trabalhar. O artigo 5º da Constituição, no inciso 11, diz assim: a casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Mais à frente a gente vai dissecar esse artigo. Mas a ideia, a grosso modo, é: olha, a casa é um asilo inviolável do morador. Para entrar na casa de uma pessoa tem que ter o consentimento dela. Sem o consentimento dela, só em 4 hipóteses: flagrante, por ordem judicial durante o dia, prestar socorro ou em caso de desastre. Na origem, se a gente for na origem dos direitos fundamentais, como é que a gente interpretaria esse artigo 5º, inciso 11? De que eu, indivíduo, tenho o direito à proteção à moradia. E o Estado não pode entrar na minha casa. O Estado só pode entrar na minha casa com meu consentimento, a não ser em 4 hipóteses: flagrante, prestar socorro, desastre ou durante o dia por ordem judicial. Então, só nessas 4 hipóteses que o Estado pode entrar na minha casa. Tirando essas 4 hipóteses, o Estado não pode entrar na minha casa. Essa é a leitura na origem. Como é que é a leitura atual? Repara que a Constituição fala em ninguém. Então, o que significa esse ninguém? O Estado não pode entrar na minha casa, a não ser com meu consentimento, a não ser por ordem judicial, flagrante delito, desastre para prestar socorro. Mas não é só o Estado. O meu vizinho também. Ou mais, o proprietário da minha casa também. Como assim o proprietário da minha casa? Vamos imaginar que a minha casa é alugada, eu sou locatário, eu sou inquilino. O proprietário desse imóvel, ele não é um morador. Ele não pode entrar na casa sem o meu consentimento. Ah, mas guerra é dele, ele é o proprietário. Não importa. No momento quem reside sou eu sou o morador. A Constituição me protege. Então a Constituição diz assim: olha, locador, olha senhorio, olha proprietário. Para você entrar na casa do Guerra, que é o inquilino, ele tem que autorizar. Se ele não autorizar, desastre, prestar socorro, flagrante delito, ou então você vai a juízo, pega uma ordem judicial e vai entrar na casa durante o quê? O dia. Então o que eu quero com esse exemplo? Mostrar a você de que esse direito fundamental não vale apenas para as relações entre o indivíduo e o Estado, mas vale também para as relações privadas. Relações aqui entre locatário e locador, entre inquilino e proprietário. Combinado? Portanto, o mais importante não é o exemplo, o mais importante é aqui: os direitos fundamentais valem para as relações privadas. Se cair na prova, vai dizer, vai valer sim para as relações privadas. Vamos seguir? Quem são os titulares ou quem é o titular dos direitos fundamentais? Na origem, o titular dos direitos fundamentais é a pessoa natural. Na origem, a pessoa natural é quem? É o ser humano, é o homem, é o indivíduo. Então, na origem, os direitos fundamentais são direitos da pessoa natural, são direitos do indivíduo, são direitos do homem. Só que atualmente os direitos fundamentais não valem apenas para a pessoa natural. Os direitos fundamentais atualmente valem para a pessoa jurídica. É claro que não é para a pessoa jurídica na íntegra, no que couber a ela, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pela doutrina, Olha o que a doutrina diz. Não há, em princípio, impedimento insuperável de que pessoas jurídicas venham também a ser consideradas titulares de direitos fundamentais, não obstante estes, originalmente, terem por referência a pessoa física.
Então foi o que a gente falou. Isso está no livro do professor Gilmar Mendes, são 3 autores, Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gustavo Branco, que tratam do assunto. O professor Gilmar Mendes diz isso, olha, na origem os direitos fundamentais valem para quem? Para a pessoa física, né? Eles foram concebidos para a pessoa física, mas na atualidade a gente pode imaginá-los, alguns deles, para as pessoas jurídicas. Então, se cair na nossa prova, se atualmente os direitos fundamentais se aplicam para pessoas jurídicas, a resposta é que sim, pode sim ser aplicado. Alguns exemplos. A Constituição garante a existência da pessoa jurídica como direito fundamental. A pessoa jurídica tem direito à segurança. O melhor exemplo é o que está em vermelho, o que mais cai em prova. A pessoa jurídica tem direito à honra. Toma cuidado, porque a honra é dividida em 2 partes. Existe uma honra subjetiva, que é uma honra interna. São questões internas minhas, ou seja, como é que eu me vejo perante a sociedade. Imagina que alguém me xingue, me ofenda. Como é que isso reflete internamente dentro de mim? Isso é a honra subjetiva. A pessoa jurídica não tem isso, não tem uma dor que ela possa sentir. Mas existe a honra objetiva, que é como as pessoas me veem, qual a imagem que eu tenho perante os outros. Isso a pessoa jurídica pode ter. Então a pessoa jurídica é titular sim do direito à honra objetiva. Ela pode até ser indenizada por dano moral, associada aqui à honra objetiva. Tem proteção tributária, né, os princípios tributários valem para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode entrar com mandado de segurança. A pessoa jurídica pode entrar com mandado de injunção. Isso tudo aqui vale para a pessoa jurídica. Mais à frente a gente vai ver o que é mandado de segurança, mandado de injunção. Você nunca ouviu falar nisso? Não tem problema, vamos devagarzinho chegar lá, tá bom? E vamos continuar e ver agora quais são os pressupostos dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles nascem na ideia de liberdade, né? Acho que foi a primeira ideia dos direitos fundamentais, foi a liberdade. Eles têm como pressuposto a igualdade. Só que hoje em dia uma terceira coisa. Quando a gente pensa em direitos fundamentais, a gente vai ter que pensar em quê? Na dignidade da pessoa humana. Então, atualmente, os direitos fundamentais estão ligados a quê? À dignidade da pessoa humana. Então, não só a liberdade, não só a igualdade, mas hoje em dia a dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República. O artigo 1º da Constituição diz que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Vamos agora enfrentar um outro problema. Repara que a Constituição brasileira fala assim, direitos e garantias fundamentais. Repara que o título 2º usa a expressão direitos e garantias fundamentais. Aí vem a preocupação. Direitos fundamentais são iguais às garantias fundamentais? Não. Direitos fundamentais são diferentes de garantias fundamentais. Direitos fundamentais é uma coisa, garantias vêm a ser outra coisa. Vamos lá? Preste atenção. O que são direitos fundamentais? Vamos de novo para a doutrina. Agora, o professor Pedro Lenza vai nos ensinar o quê? Que os direitos fundamentais são os bens, as vantagens prescritas na norma constitucional. Tá? Ou seja, a Constituição, ou então tratados internacionais, que são equivalentes à emenda, mas a Constituição, de uma maneira bem lata, estabelecem bens e vantagens para a pessoa. Então, exemplos de direitos fundamentais: direito à vida, direito à igualdade, direito à liberdade. Já as garantias vêm a ser o quê? As garantias são instrumentos. São instrumentos dos quais a pessoa vai exercer o direito, vai assegurar o exercício do direito. Ou, se esse direito for violado, a reparação dele. Então, as garantias vêm a ser instrumentos que asseguram o exercício dos direitos fundamentais ou, se violados, a reparação desses direitos fundamentais. Combinado? Outro problema.
Quando a gente pensa nas garantias fundamentais, a gente acaba associando aos remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais? Está mais à frente. Os remédios constitucionais vêm a ser o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, são exemplos de remédios constitucionais. E a gente acaba achando que garantias fundamentais vêm a ser igual a remédios constitucionais. E não, eles são diferentes. Quais são as relações entre eles? A garantia é um gênero, né? É uma expressão maior do que os remédios são o quê? Espécies. Então a garantia é um conceito maior do que os remédios vêm a ser espécies. Ou seja, todo remédio constitucional é uma garantia, mas nem toda garantia é remédio. Então todo remédio constitucional vem a ser uma garantia, com certeza, mas nem toda garantia é um remédio. Tá bom? Então vamos ver melhor isso aí. Repara o artigo 5º, inciso 6º. Diz assim: é inviolável a liberdade de consciência, de crença, assegurado o livre exercício de direitos e cultos religiosos, e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Repara bem. O artigo 5º, inciso 6º, estabelece como direito fundamental a liberdade de crença. A liberdade de crença é um direito fundamental. Para que essa liberdade de crença exista, o que a Constituição garante? Qual o instrumento que ela garante? Ela dá como instrumento a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, a proteção aos locais de culto e suas liturgias é um instrumento, é uma garantia para que a gente possa exercer o direito de crença. Então, para que eu tenha liberdade de religião, para que eu tenha liberdade de crença, é preciso o quê? Proteger o local de culto e suas liturgias. Se eu não proteger o local de culto e suas liturgias, ora, meus caros, eu não garanto a minha liberdade de crença, a minha liberdade religiosa. Então, aqui é uma garantia, que não é o quê? Um remédio. Pois quando eu penso em remédio, eu volto a repetir, eu vou pensar no habeas corpus, no habeas data, no mandado de segurança, no direito de petição, que mais à frente a gente vai estudar. Beleza? Então, cuidado. Só aqui. Garantia é um gênero, do qual o remédio é uma espécie. Todo remédio é uma garantia, mas nem toda garantia é remédio. Repara, no artigo 5º, inciso 6º, eu tenho uma garantia que não é o quê? Remédio. Já no artigo 5º, inciso 68, que eu vou tratar do habeas corpus, aí eu vou ter agora uma garantia que é o quê? Remédio. Beleza? Joia? A palavra remédio, para quem nunca ouviu falar, vem da ideia de quê? De que o direito fundamental foi violado, ou está sendo ameaçado de violação, e eu preciso tomar um remédio para acabar com essa lesão, ou para evitar essa lesão. Então o habeas corpus é justamente isso. Eu tenho a liberdade de ir e vir, eu tenho a liberdade de locomoção. Se essa minha liberdade estiver ameaçada, ou se essa minha liberdade for violada, eu preciso tomar um remédio para me proteger, ou para evitar o mal que eu sofri, para consertar esse mal. E que remédio é esse? O habeas corpus. Beleza? Vamos seguir agora e vamos ver as características dos direitos fundamentais. Quando a gente pensa em garantia dos direitos fundamentais, nós vamos pensar em 7 garantias: historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência, irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Como é que a gente vai ver agora? A gente vai ter que estudar palavrinha por palavrinha, né? Característica por característica. Vamos ver uma a uma, tá bom? Então, primeira característica, historicidade. O que é isso? A ideia é que os direitos fundamentais é uma evolução histórica da sociedade. Os direitos fundamentais, eles existiram em todas as fases históricas. Então, todas as fases históricas, praticamente a gente teve direitos fundamentais. Muitos, para você ter uma ideia, associam os direitos fundamentais ao cristianismo.
Então, não vou dizer que existiu em todas as fases, mas em boa parte das fases históricas, nós tivemos os direitos fundamentais. Então, e eles acabam tendo uma evolução ao longo uma evolução histórica. Ao longo da história da sociedade, os direitos fundamentais vêm evoluindo. Por isso, essa primeira característica. Joia? Então, meus caros, essa aula é muito grande. Então, vamos dar uma pausa agora. A gente sempre faz o vídeo em torno de 30 minutos. Dá uma relaxada, toma um cafezinho, vai ao banheiro e a gente volta com nossa próxima característica, que é a universalidade.